Então, dando continuidade à leitura do Srimad Bhagavatam, canto 9, capítulo 19, o rei Ayati alcança a liberação, versos 1 e 2. Shri Shuka Vacha Saitamachara Kama Strainupana Vamatmana Buddha Priyaya Nirvino Gatametam Agayata. Shri Shuka Vacha, Shri Shukadeva Goswami disse: Saha Maharaj Yayati Itam, dessa maneira, Acharan, comportando-se, Kaman, com respeito aos desejos luxuriosos, Strainaha, muito apegado a mulheres, Apanavam, anulação, Atmanaha, do seu próprio bem-estar, Buddha, entendendo com a inteligência, Priyayai, a sua amada esposa, Devayani, Nirvinaha, desgostoso, Gatham, história, Etam, esta, como se segue, Agayata, narrou. Então a tradução desse verso, e já lendo o verso seguinte, é a seguinte. Shukadeva Goswami disse: Ó Maharaj Pariksit, Yayati era muito apegado a mulheres. No decorrer do tempo, entretanto, ao ficar desgostoso com o gozo sexual e seus efeitos adversos, ele renunciou a esse modo de vida e narrou à sua esposa a seguinte história. Minha querida e amada esposa, filha de Shukracharya, neste mundo houve outro ente que era igualzinho a mim. Por favor, presta atenção enquanto narro a história dele. Ouvindo sobre a vida desse chefe de família, aqueles que se retiraram da vida familiar sempre se lamentam. Então vamos ao significado, dado por sua divina graça, ser Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. As pessoas que moram na aldeia ou cidade chamam-se Grama Nivasi, e aquelas que vivem na floresta chamam-se Vanavasi ou Vanaprastha. Os Vanaprasthas, que se afastaram da vida familiar, em geral, lamentam-se devido à sua antiga vida familiar, porque nela eles sentiam-se impelidos a tentar satisfazer desejos luxuriosos. Prahlada Maharaj disse que todos devem retirar-se da vida familiar o mais rápido possível e descreveu a vida familiar como o poço mais escuro, Hituatma Patam Griham Andakupam. Se alguém insiste em conviver no seio da família, deve-se considerar que ele está matando a si próprio. Na civilização védica, portanto, recomenda-se que a pessoa retire-se da vida familiar ao final do seu 50º ano e vá para Vana, floresta. Ao adaptar-se ou acostumar-se a viver na floresta ou a levar uma vida em retiro como Vanaprastha, ela deve aceitar sannyasa. Vanangato yadharim ashrayeta. Sannyasa significa ocupar-se no imaculado serviço ao Senhor. A civilização védica, portanto, recomenda 4 diferentes fases de vida: Brahmacharya, Grihastha, Vanaprastha e Sannyasa. A pessoa deve ter muita vergonha de permanecer chefe de família e não promover-se às 2 etapas superiores, a saber, Vanaprastha e Sannyasa. Aqui temos temas muito difíceis de compreender e de experimentar ou assimilar, porque já está se tratando de uma etapa da vida em que as pessoas são maiores de 50 anos de idade e que tiveram uma base desde os 5 anos de idade como Brahmacharya. Então, a civilização védica era organizada dessa maneira. Então, naturalmente, quando chega nessa faixa etária, na experiência em que os filhos estão crescidos, porque os filhos nessa etapa nascem quando os indivíduos têm por volta de 20 e poucos anos.
Então, até a faixa de 50, os filhos já estão com 30 e poucos anos, né? Por aí. Então, a organização não é somente social, a organização é também em termos de experiência nas diferentes etapas que o ser humano passa. E essas etapas são organizadas da maneira mais precisa, considerando a faixa etária. Prabhupada instituiu o Gurukula no movimento e ele escolheu os devotos mais experientes, entre eles Satsvarupa Goswami, que era um professor no mundo antes de ser devoto, ele já era um professor, entrou adulto no movimento, não entrou vindo diretamente da rua como hippie, mas vindo do seu trabalho, entrou, foi morar com os devotos e continuou trabalhando fora. Então ele saía para trabalhar fora como professor, até que ele se rendeu no movimento e até que ele deixou a sua profissão de professor para se dedicar ao movimento como missionário, como pregador missionário. Essa foi a pessoa que Prabhupada escolheu para abrir o primeiro Gurukula do movimento. Gurukula é a escola. Guru é mestre espiritual e Kula é residência. É quando os alunos, as crianças da sociedade deixam o lar, a família, a convivência com os pais e vão aos 5 anos de idade conviver na escola diretamente com o mestre espiritual. E o mestre espiritual organiza a escola de forma que aquelas crianças sejam muito felizes praticando austeridades. E então esse é o sistema védico e é o sistema que dá início, considerando os 5 anos de idade, ao desenvolvimento da pessoa gradualmente, o amadurecimento dela, junto com o conhecimento transcendental, e vai até os 50 anos, por exemplo, quando aos 50 anos ela já está apta a entrar no terceiro ashram, que é o ashram de Vanaprastha, porque já passou aproximadamente 30 anos na vida familiar. Então, como o Prabhupada fala aqui, e compreendendo isoladamente, parece que ele está indo contra a vida familiar. Não é exatamente isso. Ele está apresentando o sistema da civilização védica. E nós precisamos compreender dessa maneira, porque antes de chegar nessa faixa tem a experiência de Brahmacharya. No nosso movimento, a história revela que depois do Gurukula de Dallas, que foi o primeiro, tem muitas fotos do Gurukula Prabhupada no Gurukula, tem Prabhupada ensinando o menino a escrever, pegando na mão dele assim para desenhar a letra. Você já viu isso? É um menino chamado Jagadisha, é um dos meninos mais velhos do movimento. Então Prabhupada pega na mão dele assim para ensinar a desenhar as letras. Então, tem essa foto muito bonita de Prabhupada com Jagadisha, é uma foto muito usada em termos de educação, extremamente usada, porque ela é característica de Gurukula, o menino na residência do mestre espiritual sendo educado pelo mestre espiritual. O mestre espiritual vai conviver com o menino e ensinar tudo, ensinar a vestir as roupas, ensinar todos os detalhes que ele não chegou a aprender considerando o seu desenvolvimento psicológico e neurológico até 5 anos de idade. Então até 5 ele está com a mãe e o pai. Depois dos 5 ele vai para a casa do Guru e fica até cerca de 20 anos. 20 e poucos anos ele sai para se casar. Já casa e já começa a vida familiar dentro de um prazo mínimo,
nascem os filhos e criam os filhos. E criam os filhos em consciência de Krishna como Grihastha, fazendo os sacrifícios adequados para a vida familiar. E aí chega a Vanaprastha. Vanaprastha, o marido tem um olhar diferente, o homem tem um olhar diferente para a mulher, e a mulher desenvolve um olhar diferente para o marido, porque criar filho, educar filho é uma batalha tenebrosa. E todo mundo pode experimentar isso, porque é muito austero. Você convive com outras entidades vivas que vêm no seu lar como filho, você trata com todo o afeto do mundo, mas você tem que tratar de acordo com a individualidade daquela pessoa. Aí você vai precisar de muita ajuda. E até 5 anos apenas é muito pouco tempo para que essa educação se desenvolva, que a criança amadureça. Ela vai para o convívio com o mestre espiritual. Na história do nosso movimento, quase todas as crianças da época foram para o Gurukula aos 5 anos, conviveram por algum tempo, mas depois se criou um outro sistema chamado Day School, que hoje seria a escola integral, que a pessoa vai de manhã, fica todo o dia. De manhã tem, por exemplo, a parte acadêmica, a escolaridade normal, depois a criança almoça, junto com todos. Depois, à tarde, ela vai estudar as disciplinas relacionadas com a cultura Bhagavata, com a cultura Vaishnava, e aprendem teatro, aprendem a cantar, tocar mridanga, aprendem mantras, e depois voltam para casa. Os pais recebem e vão dormir com os pais até o dia seguinte. Então, esse foi o segundo sistema introduzido na ISKCON, o Day School. E mesmo o Day School, assim, que é muito trabalhoso, porque tem que ter uma equipe muito grande de devotos, e devotos especializados. Tem que ser, de acordo com o Prabhupada, os melhores devotos da sociedade devem ser indicados para cuidar das crianças, né? Para educar as crianças. No fulgor do movimento de Sankirtan, geralmente os devotos que iam para os gurukulos eram os devotos que não faziam Sankirtan. Então, não eram necessariamente os melhores devotos, eram os devotos que não faziam Sankirtan. E isso teve um peso, porque não eram nem treinados em educação suficiente, nem eram os devotos que mais desenvoltos, eram devotos mais introspectivos, às vezes intelectuais e tal. Então, geralmente, esses devotos eram dados, conduzidos pelos presidentes para o sistema de educação. E depois da fase de Day School, ou escola integral, né, em regime integral, houve uma supervalorização da família para que os pais se responsabilizassem pela educação de seus filhos. Então, os filhos passaram a ficar com os pais mais tempo, menos tempo na escola e mais tempo com os pais, para que os próprios pais pudessem cuidar dos filhos. A essa altura também precisamos analisar algumas situações. Nem todas as crianças tinham uma família perfeitamente composta de pai e mãe. Às vezes era só a mãe e às vezes era só o pai. Houve casos também de às vezes ser apenas o pai e às vezes apenas a mãe. E às vezes era o pai com uma mulher que não era a mãe dos filhos. E às vezes era uma mãe com um marido que não era o pai dos filhos. Então, tudo isso é diferente do previsto na civilização védica. Então, não se pode analisar, por exemplo, as instruções que estão aqui sob o ponto de vista unicamente das instruções, porque elas estão conectadas com outras instruções dadas em outros lugares. Por isso, a visão global
do Bhagavatam e o conhecimento a respeito da pessoa de Prabhupada que está escrevendo aqui é muito importante para se compreender perfeitamente e ninguém pensar, então eu vou fazer aqui. Aqui diz que deve se deixar a família o mais rápido possível. Aí a pessoa vai arruinar o seu casamento. Com 20 e poucos anos vai arruinar seu casamento porque casamento, a vida familiar é Maya. E não é exatamente isso. A vida familiar se torna Maya quando não tem mais o sentido de proteger uns aos outros, proteger marido, mulher, filhos, compor tudo isso, e que a pessoa se isola da missão de levar os santos nomes de Krishna para toda a sociedade. Aí a vida familiar, de fato, se torna Maya. Mas, fora isso, a vida familiar precisa ser analisada com o devido cuidado, porque é o local, o berço do amadurecimento de todas as pessoas que ali estão. Marido, mulher, filhos, etc. Então, esse significado, para começo de conversa, precisa ser analisado dessa maneira e ninguém se atrever ou se precipitar compreendendo como um significado isolado, como uma instrução isolada. A vida familiar é tão importante quanto a vida de Brahmachari, é tão importante quanto a vida de Vanaprastha, é tão importante quanto a vida de Sannyasi dentro da missão de Prabhupada. Isso é categórico, Prabhupada orienta dessa maneira, todos os grandes mestres em todas as eras educaram dessa maneira. Mas se existe um Gurukula com a presença do Guru, o próprio Guru educando, imagine, Prabhupada pegando na mão do garoto Jagadish. Então, se existe um Gurukula com o Guru, com a presença do Guru, aí a coisa de fato muda. Né? Então as crianças serão orientadas pelo Guru. As crianças não serão orientadas unicamente pelos professores que podem representar o Guru, mas elas são educadas pelo próprio Guru. Então isso é Gurukula. Eram Gurukulas pequenos, onde as crianças mais velhas protegiam as crianças mais novas. Por que começa com 5 anos? Começa com 5 anos porque é a idade que a criança tem, a maturidade para aceitar outras autoridades além do pai e da mãe, de acordo com os Vedas, e que ainda não despertou a sua puberdade, ainda não despertou a sua libido, e então é fácil que ela aprenda, até que isso aconteça lá para 11, 12 anos, ela aprenda nesse período, ela aprenda o controle dos sentidos, a importância da disciplina, de acordar cedo, de ouvir. É muito interessante. Ouvir é muito importante. A gente não sabe quão importante é ouvir. A pessoa pensa que o importante é falar. Então ela quer se expressar, ela quer apresentar a sua própria opinião, seu ponto de vista, sua visão de mundo, sua experiência, contar sua história de vida, falar de si mesma, comentar toda a sociedade. Mas não é bem assim quando se trata de conhecimento transcendental. Quando se trata de um ambiente espiritual, o mais importante é escutar. Escutar, refletir e, evidentemente, se acercar para ouvir a respeito de qualquer dúvida que ela possa ter. Mas tudo com amadurecimento. A gente, nessa era instantânea que a gente vive, a gente quer, sem amadurecimento, sem reflexões que possam trazer respostas, a pessoa já se atreve a falar o tempo inteiro. Ela quer se manifestar suas opiniões. Isso não significa, evidentemente, que numa sociedade como a nossa não se possa escutar as pessoas, não se possa ouvir as pessoas. É necessário ouvir, sim. É necessário ouvir, é necessário dar
lugar de fala para as pessoas, é necessário honrar o lugar que a pessoa está como um lugar de expressão, que ela possa se expressar. Isso é outra história, não estamos falando disso. Estamos falando do que quando se trata de experiência espiritual. Dentro do nosso movimento, praticamente tudo é experiência espiritual. Cortar uma cenoura para fazer uma sopa de cenoura ou uma salada, ralar uma cenoura, já é uma experiência espiritual, já é um conhecimento espiritual. Então, qualquer que seja a situação, eu estou falando cenoura, para não falar batata, que é o mais comum, né? Cenoura é um pouco menos... É um pouco mais rica que a batata. A batata é mais amido e sabor. A cenoura tem pelo menos beta-caroteno, algumas vitaminas a mais, que são um pouco melhores que a famosa batata. Por falar nisso, Chandramukha Swami, que é muito bem-humorado e hiperinteligente, ele diz assim: esses naturistas, eu acho que eles blasfemam a batata. Engraçado quando ele diz essas coisas. Eu acho que eles blasfemam a batata. Eles falam, mas quando se cozinha e se faz os vegetais, a batata realmente é a melhor. Bom, é isso. Então, nós precisamos compreender a importância disso tudo. E o Brahmachari aprende a escutar. A Brahmacharini aprende a escutar, a refletir. Ela tem que aprender a pensar. Não é só escutar e seguir. Ela tem que aprender a escutar, ela tem que aprender a refletir no que ela escuta, a conectar, fazer as devidas conexões. Por isso, no nosso curso Bhakti Shastri, nós estudamos as conexões que existem dentro da Bhagavad Gita, porque se a gente não estuda as conexões, a gente tende a pensar que cada página da Bhagavad Gita é uma instrução isolada, tipo oráculo, e não é bem assim. Ela tem um fluxo, inclusive nos significados de Prabhupada. Prabhupada fala de um tema aqui e ele pode falar de novo no tema a 3, 4 versos seguintes ou em outro capítulo, ele vai retomar o tema. Por isso, é preciso aprofundamento, sair da superficialidade da experiência intelectual no movimento. Estudar no movimento é preciso aprender. E porque Prabhupada, quando apresenta os seus livros, ele não apresenta de uma forma sistematizada. Ele apresenta o seu tema para você descobrir qual a sistematização que existe ali. Então, quando alguém descobre e nos ensina, fica muito mais fácil do que a gente quebrar a cabeça para descobrir anos e anos e anos estudando para depois descobrir qual a característica de Prabhupada como autor. Então, todos os autores têm suas características particulares. Quais as características particulares de Prabhupada como autor? Então é preciso estudar, tentando compreender as características do autor. O que é que Prabhupada quer dizer aqui? Aqui, nesse texto, Prabhupada está falando de civilização védica. E Prabhupada, embora tenha estimulado valores védicos para todos nós, porque os valores védicos não são necessariamente os valores construídos de maneira lúdica dentro da sociedade ou das sociedades. Os valores védicos são os valores que respaldam as construções organizacionais da sociedade. Aí sim, a moral, a castidade, a rendição a Krishna, a compreensão das diferenças entre a alma suprema e a alma individual. Então, esses valores védicos são fundamentais para quem estuda os Vedas e não os valores externos organizacionais. E a gente aprende isso, a gente aprende a usar um determinado tipo de roupa, um determinado modelo de cabelo, né? Estilo de cabelo, e a gente aprende e pensa que isso nos traz algum conforto, nos traz identificação, nos traz autoaceitação. A gente entende isso de uma forma agradável, se sente bem,
e pode se acomodar aí, mas aí é só o início, é só o começo para o aprofundamento. Se nós não aprofundarmos, sempre vamos, além de permanecer na superficialidade, buscar os que estão se aprofundando para trazê-los para a superficialidade, que é a nossa experiência comum. Por isso é preciso estudar os livros com o devido aprofundamento e ouvir. Ouvir é o principal de tudo. É tão importante ouvir que se diz que, mesmo quando uma pessoa está dormindo, o sentido vigilante é o sentido da audição. Se você apresentar outro tipo de estímulo, trouxer uma samoça quentinha, assim, sabor pizza, com aquela fumacinha que sai nos desenhos, né? Aquela fumacinha assim, e a brisa levando a fumacinha para o cheiro, para quem está dormindo, provavelmente ele não vai acordar. Mas se você colocar um despertador, bater palma, chamar... Sai da tamaguna aí, ô mané. Como seja lá que você chamar, a pessoa desperta, porque o sentido da audição vai despertar. De maneira análoga, o sentido, o ouvir, vai despertar o nosso conhecimento transcendental. Vai despertar, e despertando o nosso conhecimento transcendental, ele vai erradicar a ignorância que tanto nos prende a esse mundo material. Aqui o tema é tema para gente grande. Temos um garoto crescido aqui que está ouvindo esses temas. São temas organizacionais, são temas que fazem parte da nossa educação e é preciso compreender onde existe a tendência a desfrutar da vida. O desfrute da vida de adultos que não recebem conhecimento espiritual, geralmente é como a gente tem falado aqui, mas em um dado momento, qualquer pessoa que tenha se instruído vai questionar o porquê de tanto prazer. Por que a vida tem que ser assim, só namorar? Por que a pessoa tem que necessitar essa energia do apaixonamento? Por que a gente tem que viver nessa? Por que a gente não pode ter um pouco de introspecção? Por que a gente não pode abrir o coração para novas experiências, como, por exemplo, ouvir o mestre espiritual? Por que a gente não pode abrir o coração para se aproximar do mestre espiritual e querer ter a companhia do mestre espiritual, para observar como ele vive a sua consciência de Krishna, como é a quarta linha do mantra Gayatri, que vai nos estimular a buscar entusiasmo no nível de consciência espiritual que o mestre espiritual tem. Como vamos chegar a esse nível? Precisamos conhecer o mestre espiritual, observar, conviver com o mestre espiritual, ver como ele trata a dinâmica da vida. E por isso, a vida de Prabhupada é toda revelada. Os devotos estão recuperando com as novas técnicas de fotografia, de filmes e tudo. Os devotos estão recuperando filmes e fotografias que eram ditas antigamente como perdidas. E mesmo quem viu todas as fotos de Prabhupada já publicadas, de vez em quando tem uma surpresa de ver uma foto recuperada. E eu tenho uma correspondente que sempre me manda as fotos recuperadas, que é uma devota argentina, discípula de Prabhupada, muito querida, Charidvara. Ela foi uma instrutora minha no começo da minha vida espiritual, quando ela e o marido foram para Salvador, onde eu morava, e ela era sempre muito faladora, muito mestra, então ela sempre ensinava muito. E agora ela fica procurando, em contato com os devotos que recuperam fotos, ela fica procurando as fotos e já conhecia essa, aí manda para mim, quando eu vou ver uma foto inteiramente inédita, linda de Prabhupada. Aí logo depois eu percebo que a foto se tornou comum pela internet. Mas eu sou dos primeiros a receber.
porque ela recebe e manda para mim assim, né? Então, imagine, então a vida do mestre, a vida de Prabhupada está sendo vasculhada positivamente para nos dar o exemplo, porque ele é o Acharya, o mestre que fundou essa sociedade. Ele é o nosso padrão de comportamento, padrão de consciência de Krishna que nós podemos ter para buscar entusiasmo por nossa vida. Qualquer outra situação pode modificar, mas na lila de Prabhupada, na vida de Prabhupada não muda. Prabhupada já encerrou suas atividades nesse mundo e encerrou da melhor maneira possível. Então, buscar o exemplo de Prabhupada, conhecer Prabhupada, conviver com Prabhupada, ter essa experiência com Prabhupada é maravilhoso. Aí vem tudo, né? Vem os kirtans que Prabhupada fazia, a maneira que Prabhupada adorava as deidades e que recomendou a adoração às deidades. Ontem foi publicado o dia a dia de Prabhupada, o dia 1º de janeiro foi publicado. Desculpa, eu não sei se foi realmente 1º de janeiro, porque às vezes eu atraso para ver, quando eu vou ver já foi alguns dias antes. Então pode ter sido alguns dias de dezembro. Ontem saiu uma nota dizendo como Prabhupada recebeu a notícia de alguns devotos que queriam adorar a deidade, queriam modificar o altar, queriam fazer uma janela por trás do altar para que as deidades pudessem ver o jardim que estava por trás, e queria fazer que o trono da deidade fosse assim, móvel, que pudesse virar a deidade para a deidade poder contemplar atrás. Prabhupada ficou queimadaço. Prabhupada disse, não, nada disso, vocês não sabem como adorar a deidade. A deidade não precisa se virar e não precisa ter um janelão atrás de si para saber o que está atrás de si. Vocês precisam adorar a deidade de acordo com as instruções que eu estou dando. Assim, deu uma dura nos devotos, porque às vezes os devotos, como a gente vê muito isso com pets, né? Animais. As pessoas humanizam os animais, transferem todas as suas emoções humanas e começam a compreender os animais como se fossem humanos. Então tratam os animais como se fossem humanos e sentem que eles reagem como se fossem humanos com eles. Só falta falar, Maharaj. Meu pet só falta falar. No mais, ele se comunica perfeitamente comigo. Então as pessoas fazem isso e talvez queiram humanizar as deidades também. Mas não é possível isso. As deidades têm as suas características absolutas de Krishna, de que ele não é diferente da sua própria forma, e nós precisamos então compreender como é o projeto de adoração dado pelo mestre, por Prabhupada, para seguir o que é. E com isso, evidentemente, né, com deidade, com kirtan, a melodia usada, essa melodia é de bhajan, essa melodia não é de kirtan, é de bhajan, essa maneira de tocar não é a maneira que Prabhupada queria que tocasse a mridanga, queria que tocasse os kartas, isso é invenção da linha tal, não sei o que, quem estuda vai dizer, a linha tal lá da Índia que introduziu, não é bengali como Prabhupada tocava, é diferente, e essa comida não é temperada como Prabhupada queria. Aí pode isso criar também algumas discórdias entre os devotos. Eu estou falando de discórdia, não de discordância. A discordância pode existir, mas a discórdia já é a desavença. Então, e nós devemos evitar as desavenças. Então, nós devemos sim pesquisar os kirtans feitos por Prabhupada, a maneira que Prabhupada fazia e tudo. Dentro da sala do templo existe um rigor muito maior, que é o rigor para promover a meditação. Então, o comportamento na sala do templo, se nós formos ler no Néctar da Devoção, nós vamos ver o rigor que deve ser dentro do templo. E às vezes a gente precisa ter a roupa adequada para entrar na sala do templo, a gente deve se comportar adequadamente na sala do templo, a gente deve falar adequadamente na sala do templo, deve trazer tópicos para a sala do templo que sejam compatíveis com o lugar. Tudo isso a gente precisa aprimorar,
mesmo porque nós sempre somos um grupo muito misto, com pessoas muito novas, com pessoas muito antigas, com pessoas intermediárias a isso, com visitantes, com não devotos. Então nós sempre temos um grupo muito misto. Então, para equilibrar tudo isso não é tão simples, mas é muito importante saber que existem comportamentos adequados, como existe em qualquer lugar. Existem comportamentos adequados para a sala do templo, e o Néctar da Devoção nos diz isso. Até a cor da roupa que podemos usar ou não usar. Depois se analisou que isso é dentro do altar, não é fora do altar, é dentro do altar. As cores que não podem ser usadas na frente da deidade é só dentro do altar. Fora do altar, na sala do templo, pode. Tem vários estudos. Os devotos estão estudando muito todas as instruções védicas, porque para que não venha influência de fora que tire a maneira ensinada por Prabhupada, que venha competir com a maneira ensinada. Os devotos tiveram que estudar a adoração à deidade e tudo. Existe uma outra linha Vaishnava que orienta os seus discípulos, e eles disseram: vocês querem aprender a adorar a deidade? Estudem a adoração feita na ISKCON. Assim, e quando Prabhupada construiu o templo de Krishna Balarama em Vrindavana, a terra de Krishna, muitos templos estavam adorando as suas deidades sem oferecer flores frescas, colocando flores de plástico, de papel, assim no altar e tudo, e sem trocar roupa, sem oferecer roupas novas e tudo. Então, quando o Prabhupada chegou e começou a trocar roupa todos os dias da deidade, 2 vezes por dia, de manhã e de noite, e as guirlandas e flores frescas, a economia da cidade cresceu instantaneamente. Todo mundo passou a plantar flor para vender flor para ISKCON e para vender guirlandas prontas. Então, quando a gente vai visitar um templo na ISKCON, acho que vocês viram isso, Dayamita passou uma temporada na ISKCON, Baladeva também, Atmanivedana também, Maharaj também tem muita experiência. Vocês vão ver na frente do templo camelô vendendo uma guirlanda pronta. É só pegar e 3 gotinhas de água, chega lá e põe Prabhupada, põe nas deidades e tal. Porque já está. Imagine a gente aqui, até japa aqui é difícil de encontrar pronto, tem que vir da Índia, não encontra pronto aqui. Lá encontra até a guirlanda pronta, é só chegar e vai entrar. Não precisa fazer em casa não. Vamos rapidinho, a gente compra lá na frente do templo. Aí tem um camelô lá vendendo. Olha a guirlanda fresquinha, aromática. Não sei se fazem isso, não, sou eu que estou dizendo. Aí eles pegam a guirlanda, compram a guirlanda baratinho e levam. Então, mas isso só aconteceu depois que Prabhupada estabeleceu o nível de adoração lá. Aí todo mundo ia para ver e faziam inevitavelmente, né? Quando abria o altar no Govinda, todo mundo, assim, de ver a belezura que era, a escolha do aroma do incenso. Baladeva é perito nisso. Ele sempre está preocupado com o incenso que dá deidade, não sei o que, o aroma, o melhor incenso. Então, e Maharaj Parangati, quando vinha para o Brasil, depois de ir à Índia e tudo, reuniões e tal, que ele ia, as peregrinações, trazia as essências para as deidades de Radha Govinda, e depois ele passou a trazer também para Mahagora Nitai. Mas ele sempre se preocupava em trazer as essências, para que era a pessoa que provia a gente de essência quando viajava, e trazia as essências mais, e quando vão comprar, eles se preocupam com as mais aromáticas, das melhores marcas. Sabe quando a gente vai comprar roupa, que isso quer comprar a camisa da melhor marca, calça, não sei se vocês lembram dessa época, mas eles também, quando vão comprar a essência, sabem qual é a que tem menos química dentro, a que é mais natural, não sei o que e tal.
Então, essa dedicação à adoração à deidade, que é absoluta, a deidade é a expansão Archa Vigraha, a expansão visível de Krishna para nós. E eles aceitam essa forma para que nós possamos adorá-lo da mesma maneira que adoraríamos a Krishna se Krishna estivesse aqui entre nós, interatuando conosco. Eles não interatuam, eles esperam o serviço. Eles adotam a posição de esperar o serviço. A gente que tem pouca fé quer sempre ver um sinal da deidade interatuando com a gente. Mas originalmente a forma da deidade não é para interatuar com a gente, é o contrário, é para esperar o nosso cuidado com elas. A gente pode ficar querendo esperar algum sinal, mas não é próprio. Se houver um sinal, é uma coisa extra que vai mostrar o nosso avanço até. Mas é o contrário disso. É a gente caminhar e pensar, plantaram aqui uma rosa muito boa, essa rosa cor-de-rosa que a gente tem aqui agora, né? Plantaram essa rosa para a deidade, eu estou vendo aqui, eu acho que ninguém viu, eu vou levar. E leva e traz a deidade para o altar, oferece, ou vai plantar flor para a deidade, sempre está pensando na melhor água para oferecer à deidade, a melhor qualidade da bolga para oferecer à deidade. Esse é o nosso cuidado. Então, a civilização védica, para concluir a nossa palestra, a civilização védica é cheia de requintes que chegam até a vida familiar. Mas a vida familiar é uma etapa extremamente necessária que não deve ser depreciada por ninguém. Nenhuma pessoa sábia vai depreciar a vida familiar, o seio da família onde nascem as almas especiais que estão esperando a oportunidade de nascer no seio de devotos, da família de devotos. Então, compor uma família com, às vezes, com todas as dificuldades humanas e culturais que nós temos aqui, com o divórcio como um direito legítimo dado constitucionalmente, e o segundo casamento, o terceiro casamento como é dado, como que são as opções atuais que nós dispomos, compor uma sociedade com esses valores que não são os valores externos védicos, é preciso ter um aprofundamento para buscar o valor interno védico. O que é que constrói uma família? O que constrói uma família não é o apego ao gozo dos sentidos. O que constrói uma família é o senso de responsabilidade espiritual com aquela família. De alguma forma, as peças estão fora do lugar. Podemos reorganizar as peças? Sim, podemos reorganizar as peças, mas restabelecendo o princípio essencial, fundamental da civilização védica. Não exatamente a mesma organização, mas o princípio fundamental. É isso que precisamos aprofundar num texto como esse de hoje. Caso contrário, nós vamos ficar moralistas, e não somos moralistas. Prabhupada não queria esse moralismo dentro do nosso movimento, nem puristas. O Prabhupada queria que nós desenvolvêssemos o interesse pela pureza espiritual, mas não que ficássemos metidos a ser puristas ou moralistas, que são idealistas da moral, que tudo tem que ser de acordo com o moral ou de acordo com a pureza. Não é exatamente assim. Nós temos que buscar a essência védica, a essência dos valores védicos, a proteção espiritual, enxergar a alma espiritual no coração de todas as pessoas. Então aqui o termo civilização védica precisa ser compreendido. Prabhupada não começou o movimento restabelecendo a civilização védica. Ele começou o movimento simplesmente trazendo as pessoas interessadas. E o exemplo mais dramático, já contei muitas vezes, Baladeva sabe demais, Maharaj também já ouviu, Dayaniri também, Lakshmi, quase todos já ouviram muitas vezes. Mas
uma devota saiu muito querida por Prabhupada, deixou no comecinho do movimento, deixou de vir, saiu do templo, foi embora e não voltava, não aparecia, e todo mundo com saudade dela, sentindo a falta. Ela era uma devota querida, importante, das primeiras. Um belo dia de domingo, ela aparece no festival de domingo. Aí foram correndo avisar a Prabhupada. Ela está aí, disseram o nome dela, ela está aí. Aí Prabhupada disse, manda ela vir aqui agora. Aí ela subiu. Quando ela subiu no apartamento que Prabhupada estava com os devotos, Prabhupada disse, nós estávamos com muita saudade de você. Queremos que você volte, que fique aqui com a gente. E ela desaguando, né? Chorando, aquela coisa muito comum de quem está muito emocionado. Queremos que você fique aqui com a gente. Volte, seu serviço tão importante para Krishna. Tal. Aí ela disse, eu quero voltar, Prabhupada, mas agora eu tenho um problema. Aí Prabhupada disse, qual é o seu problema? Ela disse, eu acho que eu estou grávida. E não sei, e não tenho nenhuma conexão com o pai da criança. Aí Prabhupada disse, não se preocupe, você pode vir, eu vou arranjar um casamento para você, para proteger o seu filho. Então, ela ficou. E depois Prabhupada mandou reunir todos os melhores devotos, né? Os brahmacharis, e disse, temos uma devota que precisa ser protegida, ela está grávida, mas está desconectada do pai da criança, e queremos que um de vocês se case com ela para proteger. Quem gostaria de se casar com ela? Imagina, né? Ninguém levantou a mão. Então o Prabhupada disse, você aí, que era o devoto mais respeitável do grupo, assim, não sei se respeitável é a palavra, o devoto mais maduro para esse assunto de casamento. Aí o Prabhupada disse, você aceita casar? Ele disse, se o senhor quiser, eu aceito. Ele disse, eu quero. Aí ele aceitou casar. Aí fizeram o casamento. Só que ela não estava grávida. Lembra que quando eu disse, eu falei, ela disse, eu acho que eu estou grávida. Mas ela não estava. Foi uma disfunção dela lá e que depois ela comprovou que ela não estava grávida. Mas não foi o golpe da barriga nem nada. Ela estava bem inocente ali. Ela só queria... Ela estava sendo completamente honesta com Prabhupada. Ali, Prabhupada... Então, observem o nível de proteção não védico, não da civilização védica, mas buscando a essência. E ela se casou com esse devoto e pregaram muito, abriram templos, fizeram... Os dois missionários não tiveram filhos. E pregaram muito e desenvolveram muitos templos e assim por diante. Então, só para vocês verem que a essência de tudo isso é o serviço. E a essência dentro do movimento de Chaitanya é Harinama no Kirtana. É favorecer a que as pessoas possam cantar os santos nomes do Senhor em toda cidade e vila. E que os nomes possam se espalhar por aí. Vou parar aqui, se tiverem algum comentário ou pergunta.